Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então, pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. E hoje nós vamos resolver algumas questões sobre oração subordinada substantiva. Então, nós temos aqui a tabela que ajuda na resolução e algumas orações aqui para nós analisarmos. Para a nossa análise, nós vamos considerar que as orações têm sujeito, têm verbo e têm complemento. Então, vamos analisar. É possível que o homem vá a Vênus. Quem são os verbos? É e vá. Vou encontrar a minha conjunção. A minha conjunção integrante está aqui, que encontrei, vou separar na conjunção. Então, nós vamos analisar a primeira oração, ver quais termos ela tem. Ela tem o verbo, é o quê? Possível, complemento. Quem está faltando aqui? Ah, está faltando o sujeito. Então, a sua segunda oração será o sujeito. E ela vai chamar, vamos conferir lá na nossa tabela. Quando eu tenho verbo na terceira pessoa do singular, mais o seu complemento, a minha oração é subjetiva. Então, a minha segunda oração aqui é oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos conferir a próxima? Pedimos que compareça em nosso escritório. Quem são os verbos? Pedimos e compareça. Vou encontrar aqui a minha conjunção. Ela está aqui, minha conjunção integrante. Então, eu vou separar aqui e vou analisar a primeira oração. Eu tenho o verbo. Quem pediu? Nós, sujeito oculto. Quem pede, pede alguma coisa. Pediu o quê? Que compareça em nosso escritório. Completa o sentido do verbo, sem preposição. Então, vamos analisar lá na nossa tabela, onde que eu vou encontrar a primeira oração que tenha sujeito e verbo apenas. Então, nós temos aqui, ó, sujeito mais verbo transitivo, com um complemento sem preposição. Será sua oração objetiva direta. Então, vamos colocar aqui, oração subordinada substantiva objetiva direta. Se você tem dúvida nesse conceito, clica no card que está aparecendo aí em algum lugar e assista a aula de teoria sobre isso, que vai ajudar bastante aí a relembrar os conceitos. Vamos seguir. Alfredo precisava de que sua irmã o ajudasse. Os verbos são precisava e ajudasse. Vou encontrar aqui a minha conjunção, que, olha quem está junto com ela, a preposição. Então, eu vou separar aqui junto e vou analisar a estrutura da minha primeira oração. Eu tenho o verbo, quem precisava? Alfredo. Eu tenho o sujeito. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisava de quê? Então, eu tenho aqui preposição na pergunta e na resposta. Portanto, a minha segunda oração será, ó, sujeito mais verbo transitivo na primeira. A segunda inicia-se com preposição, então vai chamar oração subordinada substantiva objetiva indireta.
Vamos para a próxima. Tínhamos medo de que animais ferozes nos atacassem. Quem são os verbos? Tínhamos e atacassem. Vou encontrar aqui a minha conjunção, que. Olha novamente quem está junto. A preposição. Então, eu vou separar aqui. Vou analisar quais são os termos que eu tenho na primeira oração. Tínhamos, quem tinha? Nós, sujeito oculto. Tínhamos o quê? Medo, complemento. Quem tem medo de alguma coisa. Tínhamos medo de quê? De que os animais ferozes nos atacassem. Completa o sentido de medo, e medo é nome. Portanto, vamos conferir aqui na nossa tabelinha. Na minha primeira oração, eu tenho todos os elementos, sujeito, verbo e complemento, e a segunda começa com preposição, portanto, será uma completiva nominal. Beleza? Vamos para a próxima. É provável que os egípcios tenham inventado a fabricação de vidro. Quem são os verbos? É e tenham. Vou encontrar aqui a minha conjunção, que, e vou separar. Vamos analisar quais elementos nós temos na primeira oração? Temos o verbo é o que? Provável. Complemento. Quem está faltando? Está faltando o sujeito. Então, eu venho aqui e confiro na minha tabelinha. Tenho o verbo na terceira pessoa, mais o complemento. A minha segunda oração é subjetiva. Então, ela vai chamar oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos analisar a próxima? Tenho a certeza de que Cérvulo irá ajudá-lo muito. Tenho é verbo e irá é verbo. Vou encontrar aqui a minha conjunção, que. Olha quem está junto? O de, que é preposição. Vou separar. Vamos analisar aqui a primeira oração. Tenho é verbo. Quem tem? Eu, sujeito oculto. Tenho o quê? A certeza, complemento. Quem tem certeza de alguma coisa. Tem certeza de quê? De que Cérvulo irá ajudá-la muito. Esta oração completa o sentido de certeza, que é nome. Vamos conferir aqui na nossa tabela como que fica? Vocês têm sujeito, tem verbo, tem complemento. A próxima inicia-se com preposição. Como que vai chamar? Completiva nominal. Então, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Vamos para o próximo? Perguntei se ele estava satisfeito ali. Quem são os verbos? Perguntei e estava. Onde que eu vou separar? Vou separar no se, que aqui funciona como conjunção integrante. Separei. Vou analisar a primeira oração. Perguntei. Quem perguntou? Eu, sujeito oculto. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Perguntou o quê? Se ele estava satisfeito. Tem o sujeito, tem o verbo. A próxima não começa com preposição. Vamos conferir na tabela? Sujeito mais verbo transitivo sem preposição. É uma objetiva direta. Então, oração subordinada,
substantiva, objetiva, direta. A minha opinião é que você não devia ir. Quem são os verbos? É, devia. Vou encontrar a minha conjunção integrante aqui, que encontrei, separo. Vamos analisar a primeira oração. É verbo de ligação. Quem é? A minha opinião. Sujeito. Então, vocês têm sujeito e verbo de ligação. Vai completar o verbo de ligação. Vamos conferir aqui na tabela. Vocês têm sujeito e verbo de ligação. A próxima oração vai ser predicativa. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. Vamos seguir? Só desejo uma coisa, que vivam felizes. Quem são os verbos? Desejo e vivam. Onde que eu tenho aqui conjunção integrante? Que. Olha quem está junto, 2 pontinhos. Vamos analisar aqui a primeira oração? Tem o verbo aqui, quem deseja? Eu, sujeito oculto. Eu só desejo o quê? Uma coisa, complemento. 2 pontinhos, que vivam felizes, explica a coisa, explica o último termo. Então, vou conferir aqui quem é esta oração. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho complemento e tenho 2 pontinhos. Vai ser a positiva. Então, oração subordinada, substantiva, apositiva. Minha esperança era que ele desistisse. Era é verbo e desistisse é verbo. Vou encontrar a minha conjunção integrante, que separo a minha oração. E vou analisar a primeira. Era é verbo de ligação. Quem era? Minha esperança, o sujeito. Tenho sujeito e tenho verbo de ligação. Vamos encontrar aqui quem é. Tenho sujeito e tenho verbo de ligação. Como que vai chamar a próxima oração? Predicativa. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. E aí, acertaram tudo? Espero que sim, hein? Chegamos ao fim das 10 questões. Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!